quero dar uma certa história sobre missões na Igreja Logos. Porque quando nós chegamos em Portugal, vai fazer 38 anos esse verão. 38 anos é muito, mais do que a maior parte de vocês. E Deus tinha dado 3 palavras, porque Deus fala comigo só com palavras únicas, né? E depois dali é uma mensagem, às vezes anos de mensagens, né, sobre aquela palavra. Deus tinha dado 3 palavras antes de chegar em Portugal. E tem sido a nossa orientação durante esse tempo. Mas em 97, 10 anos depois de chegar em Portugal, eu estava assim com esse dilema, porque eu sentia que eu tinha feito aquilo que Deus tinha mandado fazer. Então eu estava perante o Senhor procurando mais uma palavra. Deus fala comigo. Quer que eu faça outra coisa, ir para outro sítio. Deus, o que tu tens para mim? E Deus deu-me aquela palavra, missões. E depois dali, eu senti que há uma chamada sobre o nosso país, Portugal, para atingir as nações. Mesmo sendo um país pequeno, na história, eles tocaram muitas nações, em todo o mundo. Eu viajo para a África, para a Ásia e tudo, e encontro sempre uma fortaleza, alguma coisa de Portugal. Porque os portugueses foram para todos os sítios. Eles foram motivados, em primeiro lugar, com um certo desejo de estender o reino, não somente de Portugal, mas também de Deus. Mas, por causa da ganância, por causa da ciência de poderes e tudo isso, foram tudo corrompidos e acabaram de fazer, talvez, pior do que melhor nessas nações, promovendo negócio de escravos e tudo, né, todo aquele efeito colonialismo. Perderam aquela chamada para levar o Evangelho para esses confins da terra. E Deus falou comigo que Ele quer recuperar essa chamada, para que os portugueses podem ir para as nações e ser uma bênção. Hoje em dia há muita conversa sobre progresso, mas progresso, seja na área social, seja na área política, seja na área, né, espiritual, normalmente é o homem indo mais além de Deus, mais fora de Deus, desviando mesmo do propósito, quando Deus está a chamar de volta às raízes. Por isso, todas as palavras relacionadas com a salvação começam com aquele prefixo RE. Redenção, restauração, renascimento, arrependimento, né? Redimir. Tudo tem a ver com essa voltar para a origem, voltar para Deus, voltar àquela chamada principal que estava sobre a igreja desde o princípio. E esse é nosso desafio, sendo uma igreja missionária, que tem aquela misiodeia, aquela propósito, como Fernando diz, aquilo que está no coração de Deus e desenvolver o seu plano, seja em qual for a área da nossa influência, seja a área política ou económica ou educação ou entretenimento ou mídia, seja qual for a nossa área, mas ser aquela pessoa que influencia. Porque no corpo de Cristo nós temos o Espírito Santo. Aquela palavra Espírito é a mesma palavra sopro, né? Seja em hebraico ou em grego. Aquela palavra sopro, então há uma certa respiração. Mas a pessoa não somente inspira, também expira. Então entra e sai, entra e sai.
E em 97 tivemos uma equipa aqui e houve muita profecia, porque Deus, quando Deus fala, Ele confirma em muitas maneiras, e uma dessas é na área da profecia. E houve aquela profecia, não sei se alguns de vocês lembram, uma profecia em que a nossa igreja vai ser como aquele porto, assim, que recebe os navios. E depois há uma mente, né? E depois é enviado para as nações. E depois eles voltam, recebem de novo e depois saem. Até que alguns deram aquela alcunha de Vasco da Gama. E durante aqueles anos, né, eles chamaram mais Vasco da Gama, porque eu estava a sair. E logo que eu recebi aquela palavra também abriu portas incríveis em muitas nações diferentes. Até hoje de manhã. Eu participei num culto em Paquistão. É 4 horas para frente, então eu estava assim no meu tempo devocional e o pastor ligou para mim e só para que saudar-nos, né, da parte da igreja. Né? Na próxima semana eu vou dar a palavra para essa igreja ao vivo, né? Em Paquistão, um país muçulmano, em que há perseguição grave, mas a igreja continua. Não é? Quando Deus fala uma palavra, Ele sempre providencia tudo que é necessário para cumprir aquela palavra. Ele não deixa-nos assim ao nosso próprio esforço. Ele não somente chama, mas Ele, né, nos treina, Ele nos equipa e nos providencia e envia. E essa que, né, eu quero que nós como igreja reconhecemos que é a nossa visão como igreja. Para não somente receber de Deus, mas nós podemos ser um canal de bênção aos outros. Claro que não todos vão para nações diferentes, mas todos conseguem ser missionários. E um missionário é alguém que não somente pensa em si, mas pensa nos outros. Eu vou dar algumas dicas como qualquer um de nós podemos ser missionário, porque se nós somente inspiramos e não expiramos, o que é que vai acontecer? Vamos morrer. É como se não há evangelismo, há canibalismo. Se a igreja não somente trata os seus, mas também dar aos outros, se não há aquele intercâmbio, nós vamos magoar uns aos outros. Nós vamos morder uns aos outros, nós vamos, né, chatear uns aos outros, porque a vida não é só para nós. Né? A vida de Cristo não é só para satisfazer os meus desejos. É para que nós podemos ser um canal, ser livre, ser limpo para abençoar os outros. Como nós podemos fazer isso? Primeiro, eu tenho notado algumas coisas. Nós temos que ter uma revelação do pecado. Porque muitas pessoas têm aquela ideia que a salvação é universal. Que todos vão ser salvos. Pronto, Deus é bom, Deus é amoroso. Então Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Mas eu vou dizer, o inferno existe. E quem que não conhece Jesus já é condenado. Por causa do pecado, porque o pecado tem que haver uma consequência. E a consequência do pecado, não é morte eterna, é aquela, não é, condenação ao inferno. A Bíblia é tão clara. A Bíblia fala mais do inferno do que fala do céu. Porque nós somos salvos do inferno, que é nosso destino. Agora imagina, pensa sobre quem que tu conheces que não é crente. Tu queres ver essa pessoa no inferno? Se a pessoa não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Eu tenho feito centenas de funerais
quase em cada... Eu nunca estive num funeral em que as pessoas pensam que a pessoa vai para o inferno. Todos falam assim, um dia eu vou estar contigo. Um dia estamos juntos no céu. Não é? Mesmo para pessoas não crentes, falam assim. Mas essa não é a verdade. Quem que não conhece Jesus é perdido. Por isso nós temos uma urgência de compartilhar com as pessoas que não conhecem Jesus acerca da salvação. Temos que dar uma oportunidade, não podemos forçar ninguém de aceitar Jesus, mas todos precisam de uma oportunidade. Todos precisam de ouvir. É a motivação. Temos que ter uma revelação sobre o pecado para entender o amor de Deus. Para entender os porquês Jesus veio para nos salvar. Os porquês que Jesus morreu, ficou no nosso lugar, sofreu como Ele sofreu, foi condenado e morreu, e depois ressuscitou. É só para tirar-nos do mal do inimigo, para dar-nos a salvação eterna. Não é? Sem isso não há motivação, porque o amor de Deus tem que ser a nossa motivação. Nos constrange, como Paulo diz. Eu não posso parar de falar de Jesus, porque o amor de Deus me constrange, que controla, organiza a minha agenda, estabelece as prioridades na minha vida. É o amor de Deus. Outra coisa, uma coisa muito simples, e cada um de nós podemos fazer. Nós podemos ser hospitaleiros. Porque o primeiro passo é dar. Não é? Convidar o teu vizinho para um café, para almoçar contigo, para estar em casa. Visite as pessoas. Não seja fechada. Eu não sei, quantos de vocês, nesse último ano e meio, têm aberto a tua casa, têm convidado alguém para estar contigo em casa? E não, faz favor, não diz, mas a pandemia. Não, espera. Mesmo antes da pandemia. Não é? Porque tudo começa com um passo. Tu não vais ser diferente se vais para um outro país, senão aqui tu és um missionário. Não é? Temos que, a Bíblia diz em 1 Pedro 4,9, diz, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Por que diz sem murmurações? Porque a tendência é, mas eu convidei o fulano para a minha casa e ele não fez nada para mim. Ele não me convidou. Mas eu tenho feito coisas para os outros e ninguém fez para mim. Essa é murmuração. Temos que ser hospitaleiros, sem desejar algo em troca. É porque o amor de Deus está a fluir. Vamos receber dos outros. Vamos receber de Deus aquilo que precisamos. E outra coisa, temos que mudar de ser carente para ser crente. Ok? Temos que não pensar, ou pensar menos em nós e mais nos outros. Não é? Porque essa mudança em nós que vai determinar aquilo que nós fazemos aos outros. Depois, ora, não somente para as nações, para as outras, para os seus vizinhos, porque a tua vizinhança é a tua responsabilidade, é a tua paróquia. Não é? E tu és o pastor sobre aquelas pessoas. Mas eles não vão para a igreja. Mas são católicos. Mas são... Não. São ovelhas sem pastor. E precisa pastorear essas pessoas, porque estão dentro do teu alcance.
não é? Dentro do teu alcance. Então temos que pedir a Deus, dá-me encontros divinos. Dá-me aquelas oportunidades em que eu posso falar com os outros. Faz passeios, sai da tua casa. E quando encontra alguém, olha nos olhos e diz, olá, como está, vizinho? Tem andado bem? Não é? Começa a ter aquele intercâmbio com pessoas. Ser simpáticos. Não é? Não entra assim, fechando. Não é? Há pessoas que fazem isso, mas nós somos crentes, não crentes. Nós somos crentes. Nós temos a vida de Jesus e Deus quer que nós comunicamos com pessoas. E espalhamos o amor de Deus aos outros. Não faz acepção das pessoas. Não olhe de lado a ninguém. Seja de uma pessoa diferente que tu, seja uma pessoa mais velha, mais nova, outra raça. Não faz acepção. Todas as pessoas são preciosas para Deus. Não coloca pessoas em caixas, dizendo, mas essa pessoa é fechada, essa pessoa é isso, essa, eu gosto dessa pessoa. Mas eu não identifico com essa. Enquanto que começa a fazer isso, tu estás a fechar portas e ficar isolado. Deus quer usar-nos em tocar pessoas e começa onde estamos. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações, então não pode desculpar e dizer, mas eu não sinto nada. Eu não sinto o amor, eu não sinto. Não tem nada a ver com aquilo que estás a sentir. A realidade é que o amor de Deus foi derramado no teu coração. Está lá. Não é? É para tu sentires amado, mas também para que tu possas amar os outros. Basta somente deixar fluir aquilo que já existe em ti. Em salvação recebemos tudo. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, por isso em Atos 1:8 foi aquele mandamento de ir, mas depois Jesus diz, fica aqui em Jerusalém até que receber esse poder. E depois, e naquele primeiro dia que eles receberam o Espírito Santo, aquela sopra de Deus entrou, então saiu também, e 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele mesmo dia. Porque é impossível, eu vou repetir isso, igreja, é impossível ter o Espírito Santo e não deixar o Espírito Santo fluir. Porque o Espírito Santo é vento, é sopra. Não é algo que contém e controlas. O Espírito Santo nos controla, nos motiva. E muitos de nós precisamos voltar àquele fogo, aquela mover do Espírito Santo, ser cheio novamente, porque alguma coisa derrotou, alguma coisa saiu de nós. E não temos o mesmo amor que nós tivemos, não temos a mesma motivação, não temos o mesmo desejo de falar com pessoas. Nem até ser simpático, não temos desejo. Ficamos sozinhos, fechados. Tudo bem. Estou bem. Mas perante Deus não estamos bem. A igreja tem uma missão. E essa missão vem do coração de Deus. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas para que todos possam chegar à salvação. Ele não está contente com uma meia dúzia, não é? Dos gatos. Ele não está contente a ver uma sala até cheia. Nem está contente a ver um estádio cheio. Ele quer que todos venham à salvação. Ele não quer perder nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Nós vamos ver
um videoclipe. Eu quero que vocês olhem para isso. Essa é a nossa visão da igreja. Essa foi dada porque Deus disse, quer essa nação, quer ver avivamento nesta nação, então abra a mão na tua nação. Identifica com essa nação. Dá a tua vida. Então eu abracei Portugal. Sou português. Sou mais português do que os portugueses. Porque escolhi ser português. Essa foi dada a mim. Para sempre lembrar que a nossa nação tem uma chamada perante Deus. Não para ficar assim contente com aquilo que temos, mas para ser uma influência. Hoje em dia, Portugal quer ser como as outras nações, que é uma grande pena. Nós precisamos de voltar a Deus e cumprir a chamada que Deus tem sobre a nossa nação. E ser uma influência às nações. Amém? A razão que nós ainda estamos aqui é para fazer uma diferença. Para que mais alguém pode conhecer o Senhor. Se a nossa vida pode se multiplicar em vidas dos outros. Porque um dia nós temos que responder a Deus para os anos que nós temos aqui. Aquilo que nós fizemos com a nossa própria vida. Não podemos dizer, mas eu estou em... Eu sempre acreditei em ti, fui à igreja, eu cantei no coro, eu fiz a minha parte. Mas sabe que a chamada, aquela grande comissão e fazer discípulos. E se Deus diz para fazer isso, eu acho que Ele vai também cobrar a nossa obediência. Nós temos que prestar contas a Deus para a nossa própria vida. Irmãos, eu quero que cada um de vocês se multiplique. Que vocês não são sós. Que não vive somente para ti. Mas que vocês conseguem tocar mais alguém e trazer essa pessoa a Jesus. Fazendo agora, quem sabe que vai acontecer. Eu posso dar a nossa história, mas essa vai levar mais algumas horas. Mas é o grande prazer que nós temos. Aquilo que faz-nos mais felizes em ver pessoas a chegar à salvação. Ver uma mudança na sua vida. Outro dia fizemos um passeio em outra nossa aldeia. Fomos para a casa de uma senhora. Tomamos café com ela. E no fim oramos para ela. E ela aceitou Jesus. E é a transformação, não é? Que houve naquele momento. E ela ficou radiante. E nós falamos depois disso que não há nada melhor do que isso. Ver mais uma pessoa a chegar a Jesus. E ver a transformação da tristeza em alegria. Porque para ter os nossos pecados perdoados, não há nada melhor. Não há alegria maior do que isso. É? Hoje em dia a tendência é vamos tirar pecado do nosso dicionário. Mas o pecado que leva à morte eterna, o sofrimento no inferno. E quando alguém chega a Cristo e recebe perdão, todos os argumentos do inimigo é cancelado, ele é transferido das trevas para a luz. Ele é nascido de novo. Uma nova pessoa. É como aquela que estava a afundar, é tirado daquelas águas e colocado no lugar seguro. Agora Deus quer usar cada um de nós temos testemunho.
como que Deus tocou a nossa vida. Cada um de nós. Se não tiver essa experiência hoje, tu vais ter. Mas muitos têm. A maior parte de vocês. Agora é para ganhar mais alguém. Tocar mais uma pessoa. Eu quero isso diariamente. Eu quero isso, né? Eu quero isso sempre. Quem que ganha almas, a Bíblia diz, sábio é. E ficamos viciados nisso. Porque realmente é aquilo que é vida. É aquela respiração espiritual. É aquela renovação contínua. Então não seja uma pessoa difícil, não seja uma pessoa complicada, não seja uma pessoa antipática, não seja uma pessoa que é egoísta. Tens a vida de Cristo, não é? És convertido deste mal-estar, essas coisas, para uma vida diferente, em que nós podemos tocar os outros. Quero que nós ficamos em pé. Eu não sei aquilo que vocês estão a ouvir hoje de manhã, mas Deus está a chamar a sua igreja para a sua missão. Aquela missiodeia, aquela que está no seu coração. Ele está à procura das pessoas que dizem, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não quero ficar assim, centrado em eu. Eu quero ser usado por ti. Eu quero somente... Eu sei que Deus está a tocar com alguns e mexe. Eu lembro quando Deus começou a lidar conosco. Nós começamos a orar e tudo, e foi a razão até que nós casamos. Porque sentimos aquela chamada. Juntos. Não é? E quando nós respondemos, é quando as coisas começam a acontecer. Eu quero dar essa oportunidade, só para dar um sinal. Se você está neste momento dizer, Senhor, eis-me aqui. É como foi Jeremias que disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías também, jovens, eram só jovens. Helen tinha 8, 9 anos quando Deus chamou-a, para as missões. Foi mais tarde para mim. Mas logo que eu converti, eu senti esse desejo. Senhor, eu não quero religião. Eu não quero somente assistir reuniões. Eu quero ser usado por ti. Se Deus está a mexer no vosso coração e tu sentes que tem que responder, eu quero convidar a vocês a chegar aqui em frente. Numa resposta perante Deus e diz, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero fazer parte da missão. A tua missão. Eu quero alcançar essa Jerusalém. Eu quero alcançar essa Samaria, essa Judeia. Eu quero alcançar mais um, Senhor. Chega aqui em frente. Com essa resposta, sim, Senhor, é isso que eu quero. Aleluia. Bendito Jesus.